A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos. Quero no dia de hoje estar trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Como funciona o sistema? Como funciona o sistema? Mas antes de estar falando com você hoje sobre este vídeo, é uma coisa bombástica, eu preciso que você fique até o final deste vídeo. Eu tenho coisas sérias a falar neste vídeo aqui hoje. Eu não sei se muita gente vai gostar, mas é a realidade, é a verdade e preciso estar falando sobre isso hoje, né? Deus colocou no meu coração estar falando sobre isso e eu vou falar sobre isso. Como funciona o sistema? Querido, antes de falar sobre isso, eu quero pedir você, meu querido, minha querida, que vá do lado direito aí, no botão vermelho e se inscreva no canal. Ative o sininho para você receber notificações de vídeos novos. Toda semana tem palavra nova. Também se inscreva, compartilhe com todo mundo. É de suma importância você compartilhar esse vídeo com todo mundo. Também quero que você deixe o seu comentário aí no vídeo aqui embaixo, no link, né? Para você, o que você acha, o que você tem a dizer sobre esse assunto. Qual o seu pensamento sobre o que eu vou falar aqui agora. Também quero pedir você para nos seguir no Instagram, LesleyElmer10, tá? Ative o sininho, vá compartilhando, vá aí deixando o seu like, o seu comentário. Vamos dar relevância para esse vídeo, né? É de suma importância o que eu vou falar aqui agora. Amados, eu vejo no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no versículo 1, a Bíblia vai dizer que Deus vai dizer para Samuel: até quando tu vai ter pena de Saul, porque eu já o rejeitei como rei de Israel. E quando olho para esse texto, eu vejo que como funciona o sistema. Um sistema onde algumas pessoas querem se manter no poder. O poder, ele é algo que é atrativo. O poder é algo que algumas pessoas querem mantê-lo a qualquer custo. E Saul era alguém assim. A Bíblia vai nos dizer que Deus já havia o rejeitado. Por quê? Porque desobedecera as regras do Senhor. E a Bíblia vai dizer um pouco antes que Deus já tinha o alertado, já tinha falado com ele algumas vezes, mas Saul, ele insistiu em desobedecer a Deus. Eu vejo uma característica em Saul. Saul, ele queria manter o poder. A qualquer custo, ele queria ser o rei de Israel. Ele queria manter o reinado. E a Bíblia vai dizer que agora ele faz esse sacrifício um pouco antes. E Deus o rejeita como rei de Israel. Mas Samuel ainda tinha pena dele. E Deus vai dizer: até quando você vai ter pena de Saul? Sendo que eu já o rejeitei. Entende o que eu vou dizer para você, querido? Tem muita gente que Deus já rejeitou, mas o homem ainda tem pena. O homem ainda aprova. O homem diz: mas é Saul, mas ele tem nome, é o rei de Israel, é alguém importante, é alguém que tem fama, é alguém que é um dos maiores pregadores, é alguém que já passou por Gideões, é alguém que já cantou nos maiores púlpitos, é alguém que já cantou e já pregou nos maiores altares, é alguém que já fez isso, já fez aquilo, tem um nome. Saul era o rei, mas não era ungido mais. Entende uma coisa? Existe uma diferença entre ser ungido e ser o rei. Existe uma diferença de se manter o poder e de estar no reinado, sendo que Deus já te rejeitou. E o que está acontecendo com muita gente na nossa geração é essa. Quer manter o poder, quer manter o status, quer estar numa posição alta, quer estar numa posição de destaque em agendas grandes, participando de congressos, ter o seu nome aclamado e falado por pessoas, sendo que Deus já o rejeitou. O sistema funciona desta forma. O sistema quer te corromper. O sistema quer te levar a olhar o poder. O sistema quer colocar você e enquadrar você dentro dele e que você se encaixe dentro dele. Só que Deus
já havia rejeitado Saul. E muita gente Deus já rejeitou. Gente que está na mídia, gente que é citado como um dos maiores pregadores, gente que está com cartaz altos por aí diante do homem, e Deus já rejeitou tem muito tempo. E Deus diz assim: eu já o rejeitei. Mas o homem continua insistindo. Mas o homem continua colocando essa pessoa em lugares em que Deus não quer mais. Samuel continuava insistindo com Saul, sendo que Deus já havia o rejeitado. E é assim muitas das vezes no meio de um sistema religioso. Tem muita gente que tem nome. E Apocalipse vai dizer que tem nome que está vivo, mas já está morto. Tem muita gente que tem nome diante dos homens, mas diante de Deus não tem nome. Diante de Deus, essa pessoa não é aprovada por Deus. E Saul tinha sido rejeitado por Deus. Entende uma coisa? Ser aprovado por homens não significa ser aprovado por Deus. Ser aprovado por homens não significa que Deus nos aprova. Ser aprovado pelos homens não significa que Deus está aprovando. Olha, a multidão escolheu Barrabás ao invés de Jesus. Ao invés de Jesus, a multidão escolheu Barrabás. Muitas pessoas dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz do povo não é a voz de Deus. Porque a voz do povo escolheu Barrabás. E nós, muitas das vezes, somos levados por um sistema hoje, um sistema religioso. Um sistema que querem nos levar a enquadrar em um padrão e que este padrão não é o que Deus tem para nós. Deus rejeitou Saul, mas ainda ele era o rei. Mas o ungido era Davi. Existe uma diferença entre estar nos maiores lugares, nas maiores posições, estar nas maiores posições de destaques, ter cargos, ter nomes. Isso não significa que Deus nos aprova. Isso não significa que essa pessoa é aprovada por Deus. O sistema, como funciona esse sistema? Irmãos, eu vou dar um exemplo aqui. Eu joguei futebol na base de um time famoso de Minas Gerais. E eu tinha 15 anos e eu fazia teste nesse time e treinava nesse time. Por um tempo eu treinei nesse time, né? Um time grande de Minas Gerais. E o que aconteceu? Quando foi para dar o resultado, se eu passei no teste ou não, meu pai estava comigo nesse dia, onde eu fui na sala do diretor da base desse grande time de Minas Gerais. E quando eu cheguei na sala, lá, o que aconteceu? Esse treinador que havia me experimentado durante esse tempo, ele disse assim: olha, o menino é muito bom, joga muito bem, né? Mas tem um problema. Nós estamos buscando um jogador para jogar na Europa. Agora nós formamos jogadores na base que tenha tamanho, corpo para jogar na Europa. E ele não tem. Na época eu não tinha o problema que eu tive. Na época eu jogava futebol. E um dos meus sonhos, como todo brasileiro, é ser um jogador de futebol. E eu jogava até direitinho, né? Então, o que foi dito nessa sala foi o seguinte: é que ele tem condições, mas ele não pode. Porque não tem tamanho, não tem corpo, não tem altura, não tem estatura para chegar na Europa. Então, o que entende eu e você é que o sistema busca qualificações de um homem. E você precisa se enquadrar nisto. A mesma coisa num sistema religioso. Você precisa se enquadrar, porque se você não se enquadrar, você não pode entrar. E o que acontece é que Deus não está procurando homens que estão presos a sistemas humanos. Saul se encaixava nos maiores padrões que existia de um sistema para um homem. Era alto, era forte. Saul, ele era, em Israel, o mais alto.
Então, diante dos homens, ele era o melhor. Mas diante de Deus, ele era reprovado. E o que eu quero que você entenda é que em todo segmento, o homem coloca um padrão. E as pessoas têm que se encaixar neste padrão. Mas Deus não trabalha com padrão humano. Como esse sistema funciona? Isso é um sistema de homem. Nós vivemos num tempo em que o sistema de um homem, ele quer nos corromper. E eu vou contar uma coisa aqui que eu nunca contei. Eu vou falar uma verdade aqui como funciona o sistema. Esse vídeo de hoje é para falar verdades e é um vídeo bombástico. E eu quero que você compartilhe com todo mundo, porque essa é a mais pura verdade. Eu dei o exemplo do futebol. Agora eu vou dar um exemplo meu próprio que aconteceu comigo. Eu tinha cerca de 22 anos aproximadamente e havia recém-formado no seminário. Nessa época eu era um pregador itinerante e pregava em alguns lugares e em muitos lugares. Eu tive a oportunidade de pregar numa grande igreja e também já tive algumas propostas na época para largar meu ministério e fazer parte de outros ministérios que eu ganharia algumas coisas, né? Porque diziam, você prega bem, você tem futuro, não é verdade? E nessa época eu tive uma proposta para estar pregando em alguns lugares, com agenda marcada e com avião, até mesmo com oferta. E o que acontece é que eu fiquei muito tentado a aceitar essa proposta, mas o que é que acontece? Essa proposta era uma proposta financeira e eu teria que me adequar a um sistema. Eu teria que entrar dentro desse sistema. Eu teria que fazer parte desse sistema. Eu teria que arrecadar ofertas. Eu teria que fazer algumas coisas que iriam contra aquilo que eu aprendi e que eu defendia. Sabe por quê, queridos? Porque eu teria que parar de pregar por gratidão. Gratidão a um Deus que me levantou de uma cadeira de rodas para começar a pregar por dinheiro. Eu teria que fazer coisas que iriam contra aquilo que eu sempre defendi. Tudo que eu fiz na minha vida e tudo que eu faço, faço porque amo. Não faço pelo dinheiro. Não faço pelo valor. Quem me conhece e os lugares que prego, os lugares que eu vou, os amigos que vou ministrar, sabem que eu nunca cobrei para pregar. Alguns nos ligam e dizem assim, quanto você cobra para pregar na minha igreja? Eu já digo para essa pessoa, eu não cobro. Se você quiser me abençoar com algum valor, sentir no seu coração de pagar o meu Uber, minha ida e minha volta, eu já fico satisfeito de ir na sua igreja ministrar. Então nessa época eu tinha 22 anos aproximadamente. E foi me feita essa proposta. O sistema funciona dessa forma. O sistema é um sistema que quer te corromper. O sistema é um sistema em que eles querem te levar para você fazer parte de um sistema, onde esse sistema só pensa em dinheiro, posição, fama. E é por isso que nós estamos vivendo este tempo agora. É por isso que nós estamos vendo por aí que muitos estão no alto escalão da fama. Muitos estão em posições elevadas, mas Deus já rejeitou tem muito tempo. O sistema funciona assim, meu querido. Se você se encaixar no sistema, você ganha nome, você ganha projeção, você ganha agenda, você ganha lugares para pregar. As pessoas te indicam para pregar em congressos grandes. Sabe por quê? Porque você precisa se encaixar em um sistema. E entende uma coisa, muitas das vezes você tem que abrir mão do seu caráter. Você tem que abrir mão da sua honra. Você tem que se vender para encaixar em um sistema. Entende uma coisa? Quem é chamado por Deus não depende de homem. Entende uma coisa? Quem é chamado por Deus pode perder coisas diante dos homens, mas vai ganhar diante de Deus. Entende uma coisa? Elias era um perturbador perante Acabe e perante Jezabel. Mas perante Deus, ele foi um grande homem. Foi transladado, levado ao céu, e a Bíblia vai nos dizer que na transfiguração de Jesus, ele apareceu.
A Bíblia vai dizer de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que rejeitaram um palácio do rei para poder ficar com a presença de Deus, se manter puro diante de Deus, e Deus os honrou. O que dizer de Moisés, que rejeitou o palácio, rejeitou ser um príncipe, talvez até um faraó do Egito, para se tornar um dos maiores de Israel. Quem perde diante dos homens ganha diante de Deus, mas quem ganha diante dos homens perde diante de Deus. Jesus vai dizer assim: olha, quem receber o seu galardão aqui diante dos homens, não receberá diante de meu Pai. Aquele que ajunta tesouros na terra, ele não tem tesouros diante de Deus. E muitos estão ajuntando tesouros onde o ladrão, a traça e os bichos comem. É isso que muitos estão fazendo. Perdendo as coisas de Deus por causa de um sistema corrompido, um sistema onde só pensa em dinheiro, um sistema onde se prega por dinheiro, um sistema onde é tirar das pessoas, é arrancar das pessoas, um sistema onde só visa poder, um sistema onde alguém manipula você para fazer o que quer. Entende uma coisa? O sistema funciona desse jeito. E é em qualquer segmento que você for hoje. Em qualquer segmento que você for, existe um sistema. Ou você se encaixa nele, ou você não serve. E a gente não serve para muitos padrões, porque a gente não encaixa em sistema. Porque eu não prego por dinheiro, eu prego por gratidão. Eu nunca preguei por dinheiro. E por isso nunca aceitei uma proposta que alguém me deu. Eu já tive várias propostas, irmãos. Propostas financeiras boas. E eu poderia ser alguém bem-sucedido financeiramente. Mas eu rejeitei tudo isso. Não porque sou melhor do que ninguém, mas porque eu prego por gratidão. Eu sou grato a um Deus que fez para mim o que ninguém fez. Eu sou grato a um Deus que me levantou de uma cadeira de rodas. Eu sou grato a um Deus que me comprou com sangue. Eu não posso ser comprado por ninguém. Eu não posso ser comprado por um sistema, porque eu fui comprado com um sangue derramado na cruz do Calvário. O sistema não pode me comprar, porque Jesus já me comprou. Então entende uma coisa, meu querido. Este vídeo aqui é para abrir os seus olhos. Este vídeo aqui é para você entender uma coisa. Alguns pregadores, alguns pseudos que estão aí no mundo gospel, alguns que estão aí pregando em igrejas famosas, grandes, com nome, diante de todos os homens, Deus tem rejeitado. Alguns que são chamados de grandes diante dos homens, diante de Deus não são nada. Alguns que são colocados por aí na mídia como os maiores, diante dos homens, diante de Deus não tem nome, diante de Deus não tem valor, diante de Deus não adianta tentarem ser alguma coisa, porque Deus está dizendo: eu já rejeitei, eu já rejeitei. Tem gente que o homem está aprovando e Deus já rejeitou. Não adianta nós tentarmos aprovar o que Deus já rejeitou. Deus diz para Samuel: até quando você vai ter pena de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Deus está dizendo para algumas pessoas hoje: não adianta eu e você tentar aprovar quem Deus já rejeitou. O sistema quer colocar na sua cabeça que para você ser o maior pregador, você tem que fazer isso. O sistema quer colocar na sua cabeça que para você ser o maior cantor, para você entrar na mídia, para você crescer, você tem que se enquadrar nisso. Você tem que entrar nisso. Você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Mas entende uma coisa? Ei, você entra num sistema humano e Deus te rejeita. O que adianta entrar dentro de um sistema de um homem, sendo que Deus já nos rejeitou? O que adianta ter um nome diante dos homens e a palavra de Deus dizer que tem nome diante dos homens, mas diante de Deus não existe nome? Deus já rejeitou a gente, não adianta essas coisas. Um sistema
funciona assim. Na política existe um sistema. E se a pessoa não se enquadrar nesse sistema, ele muitas das vezes é tirado desse sistema. O sistema quer dominar você. Em qualquer área que você for, existe um sistema. Ou você sai dele, ou você se encaixa nele. E você, saindo desse sistema, você vai perder algumas coisas. Vai perder privilégios, vai perder dinheiro, vai perder, alguns dizem, oportunidades, não é verdade? Vai perder oportunidades. Mas você tem que escolher ou Deus ou o sistema. Ou escolhe ser fiel a Deus, ou escolhe se manter em um sistema. Em um sistema de enganar pessoas, em um sistema de ser manipulado, em um sistema de ser um pregador comprado, vendido, em um sistema em onde você faz parte de coisas em que as pessoas te dominam. E hoje nós precisamos entender, ou escolhemos Deus, ou fazemos parte de alguns sistemas por aí. E hoje, a palavra de Deus para nós hoje é: outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Deus vai mostrar a diferença entre quem serve a Ele e quem não serve a Ele. Eu sou um pecador. Eu sou falho. Eu tenho muitos erros e muitas falhas. Mas eu posso dormir com a minha consciência tranquila. Eu nunca vendi meu ministério. Eu nunca preguei por dinheiro. Eu nunca traí os meus princípios. Eu posso ter perdido oportunidades na minha vida de crescer ministerialmente. Mas diante de Deus eu tenho certeza que eu ganhei. Diante de Deus eu tenho certeza que um dia eu vou colher frutos de escolher as coisas de Deus, em fazer o que a palavra de Deus me ensinou a fazer. Então hoje, eu e você precisamos escolher qual caminho seguir, o sistema ou o caminho de Deus. Você escolhe o sistema ou escolhe ficar com Deus? Tá, querido? É assim que o sistema funciona. Essa é a realidade do sistema. Ou você se encaixa nele, ou está fora dele. Esse é um vídeo sério, querido, e eu queria que você compartilhasse ele. Que você se inscrevesse no canal. E a mais pura realidade, o que eu disse aqui, tá? Esse é um vídeo que Deus colocou no meu coração falar isso. E eu vou falar o que Deus me mandou falar, tá? Então, essa é a mais pura verdade, tá? Então, eu peço a você que compartilhe, que se inscreva, que deixe o sininho, que ative o sininho, né? E que deixe seu comentário aí sobre o que eu falei aqui hoje. E que você gostou, que você não gostou. E eu quero orar contigo, quero te abençoar. Vou deixar nos cards sugestões de vídeos novos para você, na tela final, tá? Você pode estar acompanhando aí. Eu quero orar contigo, quero te abençoar nesse dia. Senhor meu Deus, eu quero orar por alguém que está ouvindo essa palavra de hoje. E Pai, não nos deixe conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Pai, que nós não venhamos ser presos a sistemas, que nós não venhamos ser comprados por ninguém, porque o Senhor já nos comprou com teu sangue. Não foi com ouro, não foi com prata que nos comprou o Senhor, mas foi com teu sangue derramado na cruz do Calvário. Foi um alto preço que o Senhor pagou por nós. E Pai, não nos deixe ser comprado por homens, não nos deixe ser manipulados por sistemas, não nos deixe, meu Pai, fazer com que homens nos dominem a seu belo prazer, mas que nós venhamos, Senhor Jesus, entender a verdadeira essência daquilo que o Senhor tem para nós e venhamos viver o evangelho genuíno, verdadeiro. Meu Pai, eu oro por pessoas que nos pedem oração, eu oro por pessoas, meu Pai, que estão ouvindo essa palavra aqui agora, e que o Senhor está falando com ela agora através dessa palavra. E não é eu que estou falando, mas o Senhor que está falando. Senhor, meu Deus, eu oro por alguém que necessita de um milagre, de uma cura. Eu oro por pessoas que precisam, meu Pai, de um milagre, de uma cura, de uma resposta. Meu Pai, nós também oramos nessa hora, meu Pai, por todos os inscritos do canal. Eu coloco diante do Senhor a vida deles.
a casa deles, a família deles, o ministério deles, meu Pai, diante de Ti. Meu Pai, também nós oramos por cada um, Pai, que precisa, meu Pai, de uma resposta do Senhor. Responde, meu Pai, com milagres, com curas, sinais e prodígios. Deus, nós também oramos por nossa nação. A Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Meu Pai, entregamos nas Suas mãos, meu Pai, todas as áreas dos Teus servos, todas as áreas do nosso Brasil. Colocamos todas as áreas do nosso país diante do Senhor e pedimos ao Senhor que nos abençoe em nome de Jesus. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e que ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe, se inscreva, ative o sininho, comente.